Há 18 anos, eu trouxe esta reflexão aqui. Nós vamos recordar. Livres do pecado, pela graça. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele escreveu exatamente isso. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E na carta aos Gálatas, no capítulo 2, os versículos 19 e 20, de onde veio a inspiração para este cântico, este louvor, que foi entoado aqui, ele escreveu assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Se não morre para a lei, não vive para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, e a tradução mais correta é do Filho de Deus, porque ele que é o autor e o consumador da fé, é do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ainda para arrematar o contexto, voltando na carta aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 1 e 2, o apóstolo escreveu assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, por isso, o pecado não tem domínio sobre aqueles que morreram para a lei e que estão em Cristo. Esta reflexão de 18 anos atrás foi baseada num livro do Charles Spurgeon. E o título do livro é esse mesmo: Tudo pela Graça. Tudo pela graça. Definição de graça. Graça é o favor imerecido. Ninguém fez ou faz nada para merecer a graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Já pensou se alguém pudesse fazer alguma coisa por merecer, para merecer a graça ou a salvação, e outros não pudessem fazer? Então a graça é Deus fazendo tudo sem que o homem mereça coisa alguma. Independentemente da ação e da reação do homem, Deus age. E assim ele agiu, enviou Jesus ao mundo. Ninguém, diz Charles Spurgeon, ninguém pode domesticar o velho homem. Ele é como a fera enjaulada. Na primeira oportunidade que tiver, sairá da jaula e promoverá estragos. Parece que tem uma fera aprisionada no seu interior. Por isso que na carta aos Romanos, no capítulo 7, quando o apóstolo Paulo escreveu aí no versículo 19, ele disse assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço.
Aqui está a natureza do velho homem. Está a fera enjaulada. E há muita gente que comete erro crasso quando se vale apenas do capítulo 7 de Romanos para justificar as suas mazelas e querendo justificar o estado latente da alma do velho homem e da velha natureza. Por quê? Que é um erro crasso. Porque se no capítulo 6 ele está dizendo que nós fomos livres do pecado pela graça, o 8 ele começa dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo. Qual é a razão de ser do capítulo 7, onde ele fala da lei, faz uma analogia e fala da lei do pecado, dessa natureza maligna e pecaminosa? Ele está abrindo espaço para mostrar a condição do homem fora de Cristo, do velho homem, da velha criatura. Porque se no 6 ele está dizendo que Cristo nos atraiu no corpo dele, no versículo 6, que nós somos crucificados com ele, que morremos para o pecado no corpo de Cristo. E no 8, ele abre o capítulo 8 mostrando a obra e a ação do Espírito Santo e mostrando as duas leis, quando ele diz no versículo 8, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, ela foi implantada no jardim do Éden, por causa da desobediência e da incredulidade de Adão. Mas Jesus veio para desfazer o que Adão fez, o que o diabo fez, melhor dizendo. Jesus veio para isso. É por isso que no capítulo 5, desta carta aos Romanos, no versículo 12, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E no versículo 17, ele diz: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Não é depois da morte. Passa a reinar em vida, depois do novo nascimento, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E no versículo 19 ele diz: porque como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, justificados. O pecado veio por um homem e saiu por um homem. Veio por Adão, saiu por meio de Jesus. Então o apóstolo traça esse paralelo e mostra, aí no capítulo 6 de Romanos, no versículo 22, ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado, então você não está mais preso, não é mais escravo dele, não está mais amarrado a ele. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É uma ordem e é um processo. Liberta do pecado, entra o processo da santificação. Porque Deus não santifica a velha criatura, santifica a nova. Não há como implantar a natureza divina, a vida de Cristo na velha criatura, é na nova. E a nova, então, vai produzir fruto para Deus. E tanto faz sentido que aí no versículo 4, capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, no versículo 4, ele diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Foi no corpo de Cristo, não foi na religião, não foi na denominação, não teve outro lugar ou outro meio, foi no corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, para que houvesse a troca de proprietário, de dono, de possuidor, a saber,
aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Morreu para o pecado, dá fruto para Deus. Se não morreu para o pecado, dá fruto para o diabo. E aí no versículo 6, Romanos 7, versículo 6, ele diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Como é que a gente tem que fazer a junção dos textos, né, de Romanos 8, 2? A lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Agora eu sou santificado pela palavra, pelo Espírito Santo, para produzir fruto para Deus. O meu Senhor agora é outro. Não é mais aquele que eu servia quando eu era uma velha criatura. Aí ele diz o seguinte: seria tão impossível ao homem enfeixar o vento na palma da mão, quanto controlar pelas próprias forças os poderes bravios que moram dentro de si e fazem parte da natureza decaída. Por isso que tem que ser recriada, por isso tem que nascer de novo, ser nova criatura. Mas alguém pode dizer: eu creio que Deus me perdoou em Cristo, mas em mim há tendências horríveis para a prática do pecado. E se valem aí de Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23. Porque o apóstolo Paulo está mostrando a luta que é travada pelo velho homem. Romanos capítulo 7. E não pelo cristão, pelo velho homem. Versículos 22 e 23. Olha o que ele diz aqui. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. O velho homem vai à igreja, a velha criatura vai à igreja, frequenta, participa, gosta dos cânticos, dos louvores, acha bonito, diferente. Mas a natureza dele não foi trocada e não permite com que ele ande e se incline para o Senhor. É o que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque no capítulo 8... ele diz aqui no versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é que não querem. Aí a gente encontra a resposta e a explicação para o mundo religioso. Muita gente religiosa, dentro de igrejas cheias, mas sem vida regenerada. E não é que elas não queiram. Ele está dizendo: não podem. Elas até querem, mas não podem. Por que não podem? Porque a natureza não foi trocada, o coração não foi trocado. Não recebeu o novo coração, o implante da natureza divina, para que coisas espirituais sejam conferidas com coisas espirituais. O dia que eu percebi a diferença aqui entre poder e querer, há uma diferença muito grande. Olha, eu quero, mas não posso. Por quê? Porque a natureza não permite. Não deixa. Até quero. Então a igreja cheia de gente no oba-oba e levantam as mãos. E lá no livro do profeta Isaías e o profeta Jeremias, Deus está dizendo: olha, quando vocês fazem isso, eu viro o rosto, eu tapo os ouvidos. Por quê? Porque o pecado separa, faz separação. Deus não, o próprio filho dele, quando foi à cruz e nos atraiu no corpo dele, carregou sobre si os nossos pecados, foi abandonado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não podia ter comunhão com ele naquele momento. Por quê? Porque os nossos pecados ele carregou sobre si. Não é isso que Pedro vai dizer aqui depois na primeira carta, no capítulo 2.
Pedro vai dizer exatamente isso. Aí dá para entender por que Jesus foi abandonado pelo Pai na cruz, com quem tinha intimidade e comunhão. No versículo 24, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Não vejo sentido na Bíblia se essa obra não fosse completa. E se não foi essa obra que Jesus veio fazer. A cruz, para fazermos morrer para o pecado no corpo dele. A obra implantada pelo diabo no jardim do Éden foi desfeita por Jesus na cruz. A salvação seria algo triste e incompleto se não condissesse com esta troca de natureza. E não há santificação sem a prévia justificação. Se isto não for assim, seria declarar o leproso limpo e deixá-lo morrer na lepra. Ah, Jesus me salvou, mas eu sou um pecador. Então ele não te salvou. Você está dizendo que era leproso, que foi curado e continua com a lepra e vai morrer leproso. Seria remover as consequências, esquecendo a causa. E isso deixaria a tarefa sem o fim e sem a esperança. O que o apóstolo Paulo brada aí no capítulo 7 de Romanos, no hiato que ele faz entre a obra da redenção e depois a ação do Espírito, capítulo 6 e 8, mas aí no 7, no versículo 24, olhando para si, para as suas forças, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está mostrando a luta do pecador, querendo se livrar daquela natureza. Aí ele diz no versículo 25, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a natureza velha, da lei do pecado. Então ele vê que a solução está em Deus, e não nele, não em si, não no homem. Assim seria interromper a corrente por um período, mas permitir-se-ia uma fonte aberta de corrupção, se não houvesse a troca de natureza e de coração. Muitos, por não receberem e por não acreditarem, se apresentam como lobos, travestidos de cordeiro. E Jesus falou isso dos falsos profetas, né? Vem com uma capa de cordeiro, mas por dentro é lobo. Porque a religião faz isso com a pessoa, dá uma reformada, uma maquiada externa no exterior, mas e lá dentro? Jesus, quando censurou os religiosos, os fariseus e os escribas, capítulo 23 de Mateus, falou, vocês parecem sepulcros caiados. Quer dizer, hoje nem tem mais sepulcro caiado, né? A gente vai no cemitério, vê aquelas lápides de mármore, de granito, né? Tem até cemitérios aí que são pontos de atração turística pelo mundo. Aqui na Argentina tem um em Buenos Aires que é assim, atração turística. E tão bonito que as pessoas constroem. Mas o que tem lá dentro? E Jesus diz, por dentro, por fora, muito bonito, pintado. E por dentro, cheio de ossos de mortos. Cheira morte. Jesus veio a este mundo para remover o pecado em 3 sentidos. Primeiro, ele nos livrou da culpa do pecado. Vamos ver aqui no Evangelho escrito por João, como gosto desse texto, sabe? Se ele não tivesse aqui,
poderíamos dar razão a alguns. Mas como ele está aqui, no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde é que ele tirou? Na cruz. Então ele veio para remover o pecado em 3 sentidos. Primeiro, para nos livrar da culpa do pecado. Segundo, para nos livrar do poder do pecado. O texto que nós lemos, de Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado já não terá domínio. Ele não tem poder sobre mim. Por quê? Porque eu não estou debaixo da lei do pecado e da morte, mas estou debaixo da lei do Espírito, da vida, da graça de Deus. E terceiro, quando o anjo avisou a José em sonho que Maria daria à luz, é Mateus capítulo 1, versículo 21, ele disse assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele nos livrou de bate-pronto da culpa, do poder, e por fim nos livrará da presença do pecado. Na glorificação, não aqui neste mundo, da presença. Mas o pecado não tem poder e não tem mais culpa. Por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Livres do pecado pela graça de Deus. Jesus veio para destruir a obra do diabo. Primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ele se rebelou contra Deus lá no céu e continua rebelde até hoje. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para fazer o quê? Para destruir. Destruiu ou não destruiu as obras do diabo? Na cruz, destruiu. O que o anjo disse ao anunciar o seu nascimento foi também declarado na sua morte. Pois quando o soldado lhe perfurou o lado com a lança, dali jorrou sangue e água, para garantir a dupla cura, por meio da qual somos livres da culpa e da contaminação do pecado. O que Deus já havia anunciado através do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 25 ao 27. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 ao 27. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ação de Deus, produto da graça de Deus. O soberano estilo desta declaração
é o estilo real do rei, daquele que é capaz de levar a bom termo a sua vontade, e nenhuma palavra jamais sua cairá por terra. O Senhor sabe que não podemos mudar o nosso próprio coração ou trocar a nossa própria natureza. Mas ele fez isto na cruz em Cristo. Isto é um milagre. E o Espírito Santo opera este milagre na vida daquele que crê. Eu creio. Recebe o milagre. Eu não creio. Fechou a porta para a operação do milagre. Não é bem assim. Encerrou a oportunidade de receber a bênção. Ele muda a direção, os seus desejos e a corrente da sua vida, de maneira que, ao invés de você correr dele, você passa a correr para ele. O mundo ímpio corre de Deus. A velha criatura tenta se esconder de Deus. Não foi assim que Adão fez? Logo, havia comunhão plena de Adão e Eva com o Criador. Culto diário, viração do dia, 18 horas, lá estava o culto no Jardim do Éden. Aí o dia que Adão pisou na bola, o que ele fez? Já pegou as folhas de figueira lá para cobrir a nudez. Mas até então não havia problema nenhum, não era? Estava tudo certo, tudo normal, tudo natural. Mas de repente sentiram vergonha de estarem nus. Vamos cobrir a nudez. E se esconderam atrás de uma figueira, de uma árvore. E Deus passando pelo jardim. Olha como é que o ser humano é estúpido, né? Deus passando pelo jardim. E Deus faz o teste, né? Dá para imaginar como Deus usa o poder, a sabedoria e as sutilezas dele. Adão! Adão! Ele sabia onde Adão estava. Onde estás? Dá para imaginar Adão escondido lá atrás da árvore. Ah, Senhor, estou escondido aqui, né? Eu descobri que eu estava nu, então eu tive vergonha e me escondi. Ô, Adão, mas quem te fez saber que você estava nu? Quem? Por que você está escondendo? A humanidade continua assim, se escondendo de Deus, correndo de Deus. Daí o resultado dos bancos vazios na igreja. Quantos convites são feitos? Quantas pessoas são convidadas? Mas poucos são os que querem a verdade. Ela dói, né? Às vezes é melhor dar uma maquiada. As pessoas gostam de serem enganadas, de terem o ego massageado. Oba-oba, maravilha, palavras. Aliás, Deus diz isso através do profeta Isaías. Que as pessoas, e o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. E a Timóteo, quando ele escreve, ele diz que ia chegar o tempo, e chegou. As pessoas gostam de ouvir palavras macias, suaves, doces, açucaradas, mas não é verdade. Mas não é verdade. Com a realização desta operação, trocando o velho coração pelo novo, a velha natureza pela natureza divina, Deus acrescenta os dons e a sua vocação, convergindo a vontade da nova criatura com a vontade dele. O que o apóstolo Paulo escreveu aí, Romanos capítulo 8. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e se inclinam para as coisas espirituais. Claro, eu prefiro estar aqui, tenho prazer em estar aqui, a estar na roda dos botequins, dos forrós, dos bailes, dos carnavais e outras cositas mais por aí. É a natureza. A minha natureza não me inclina para lá, me inclina para cá. As reformas do homem e as suas limpezas cedo se acabam. E são como o cão que retorna ao seu próprio vômito. Olha o que Pedro escreveu aí na segunda carta, no capítulo 2. Capítulo 2, segunda carta de Pedro, a partir do versículo 17. A religião faz isso na vida das pessoas e leva as pessoas a este estado e estágio espiritual.
Tipo de conduta. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estes tais são como fontes sem água, como névoas, impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Houve salvação? Não, houve conhecimento. Assim como Jó disse, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então é preciso ter a experiência do novo nascimento, da vida de Cristo, da nova vida de Cristo, da natureza divina implantada, para não correr esse risco. E é tudo que o diabo não quer que as pessoas saibam e tenham. Tudo. O resto pode encher a cabeça de religião e de teologia, que não tem problema, de doutrina, não tem problema. Mas a mensagem da cruz, o apóstolo Paulo diz que é loucura. Isso aí é louco, vocês são loucos, né? Já vi muita gente boa, muita gente boa. Isso não é bem assim, não. Isso é sentido figurado. Figurado? Jesus não foi no sentido figurado na cruz, não, foi real. E me levou no corpo dele para que eu morresse para o pecado, senão eu estaria condenado ao inferno. Por isso que não há mais condenação para mim, para aquele que crê que foi atraído no corpo dele. Ele vai descobrir o sentido figurado lá no inferno, mas vai ser tarde, não vai ter oportunidade de voltar. Há uma ilustração dos barbeiros e o mendigo, que espelha bem esta verdade bíblica das reformas que o homem promove, mas que nunca poderão lhe ensinar e tampouco levá-lo a uma vida de santidade, porque a raiz da velha criatura é de natureza, de origem pecaminosa. Portanto, a única solução é a troca de coração, e não a troca sem morte para o pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, versículo 36, ele diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 36, insensato. Já começa chamando de insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. A semente cai ao solo, morre para depois nascer a planta. Assim é o novo nascimento. A velha criatura tem que morrer para dar lugar à nova criatura. Se ela não morrer, ela continua sendo velha criatura. Morrer onde? No corpo de Cristo, para o pecado. A ilustração dos barbeiros e o mendigo, já contei aqui, mas vale a pena contar de novo, porque às vezes a gente esquece, não é? Isso que ocorreu em Nova York. Os barbeiros da cidade resolveram mostrar a importância da sua profissão para a sociedade. Escolheram lá um moribundo, maltrapilho, jogado na rua, na sarjeta, cabeludo, barbudo, falou, vamos mostrar como o nosso trabalho é importante. Pegaram aquele homem, cortaram a barba, o cabelo, apararam as unhas, deram um banho, um chá de guarda-roupa,
terno Pierre Cardin, sapato cromo alemão, gravata de seda italiana, botaram uma carteira com os dólares no bolso dele, arranjaram um trabalho para ele para ser chefe, chefiar, gerenciar um hotel de primeira categoria. Olha o sujeito, hein? Toda alinhada, apessoada. Está aqui. Salário X por mês. Tudo bem? Tudo bem. Não vai ter desculpa, porque vive na rua, está jogado, hein? Certo? Legal, bacana. Passou uma semana. O sujeito pediu folga. Uma semana trabalhando, vai me dar minha... Vou dar folga. E saiu de folga. E não voltou mais. Os barbeiros foram atrás dele. Onde é que ele estava? Na rua. Jogado na rua. Barbudo, cabeludo, maltrapilho. Por quê? Porque fizeram uma reforma externa, só na aparência dele. Assim é a religião. Há muita gente que se esconde atrás da capa da religião. Aquela aparência de nova criatura. É o lobo. A capa é de cordeiro, mas lá dentro é lobo. É o sepulcro caiado que Jesus tratou no capítulo 23 de Mateus. É a religião. A Bíblia até debaixo do braço, né? A gente diz que usa como desodorante, né? Debaixo do braço, a Bíblia. Parece que tem uma auréola em volta da cabeça, envolvida na cabeça. Olha, na hora de orar, sai de perto. 2 horas, é pouco, de oração fervorosa. Oh, Deus! Jesus contou a parábola do fariseu e o publicano. Faz aquele discurso como se Deus não soubesse de nada. E não estivesse vendo e acompanhando nada. Se justificando diante de Deus. É a religião, que ela faz assim. Mas não vai lá no interior e não troca o miolo. Não tira a natureza. Aí ele volta, o cão que volta ao próprio vômito. A natureza não foi mudada, não foi trocada. Enquanto a velha natureza impulsiona para a iniquidade, a nova nos leva, nos impele a seguirmos uma vida de retidão procedente da verdade. Podemos enxertar um galho numa árvore para que este novo galho receba da natureza daquela árvore a qual foi enxertada. Mas não podemos mudar a seiva da árvore e transportar para o galho se ele não for enxertado nela. É assim que Deus faz conosco. Nos enxertou no corpo de Cristo. Fomos enxertados nele e passamos a receber da sua natureza. Por isso que Jesus contou a parábola, né, a ilustração do capítulo 15 de João. Fez a parábola, não, ele fez a comparação. João capítulo 15, versículos 4 a 8. E ele diz que ele é a videira, o pai é o agricultor. Aí no versículo 4 ele diz, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Para mim? Não, para a glória de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quais são os frutos que nós temos dado para Deus? Quais? Lembrando que o livro de Provérbios, deixa-me ver aqui, agora qual que é o... Lembrei do texto, agora tem que encontrar aqui, vamos ver aqui, 11, capítulo 11, Provérbios 11, versículo 30. Ele diz assim, o fruto
do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Árvore de vida, e o que ganha almas. Quantas almas nós ganhamos? Quantos frutos nós apresentamos, trouxemos para Deus? Lembrando o texto lá de Romanos 15, né? Quando o apóstolo Paulo fala da oferta, e ele não está falando ali de oferta de dinheiro, nem de coisas materiais, mas ele está falando de oferta de vidas. Está aqui, Senhor, a minha oferta, esse pecador que eu preguei o evangelho para ele, anunciei o evangelho da tua graça em Cristo, ele creu. Está aqui, quero apresentá-lo para o Senhor. Quantos desses frutos nós temos conquistado, ganhado ao longo da nossa vida, depois que passamos a confessar que nascemos de novo, que somos novas criaturas e que Cristo vive em nós? Com quanto nós temos contribuído para o reino de Deus? Com quanto nós temos ajuntado com Jesus? Porque Jesus diz que aquele que não é por ele é contra ele. Quem com ele não ajunta, espalha. Concluindo, livres do pecado pela graça. Quando você se render à ação divina, o Senhor trocará a sua natureza, subjugará a velha e soprará a nova vida em você. Põe a sua confiança no Senhor, e Ele lhe estipará da carne o coração de pedra, e lhe dará um coração de carne. Daí, onde tudo era rijo, se tornará tenro. Onde tudo era vicioso, acabará em virtude. Onde tudo se inclinava para baixo, ascenderá, subirá, sempre e cada vez mais com força impetuosa. O leão raivoso dará lugar ao cordeiro manso. O abutre de imundícia dará lugar à pomba de pureza. A serpente vil do engano será esmagada pelo calcanhar da verdade. É mudança completa de caráter moral e espiritual. Mulheres outrora impuras serão puras como a neve. Homens blasfemadores se deleitarão. A quantos os cercam pela intensa dedicação ao Senhor. Ladrões de outrora serão homens de bem, honestos. Bêbados serão sóbrios. Onde a graça de Deus penetra, desaparece a impiedade, a vaidade, a cobiça, a inveja, a idolatria. E tudo isso dará lugar a uma vida sóbria, reta e pia diante de Deus. E você pode dizer assim: mas eu não consigo fazer isso. Mas quem disse que alguém consegue? Mas Deus fez isso por nós em Cristo. E Ele faz isso por mim e por você. Nos incluiu no corpo do Senhor Jesus para que vivamos assim. Apenas creia, descanse, confie, se renda. Ainda que você não entenda nada, faça como Maria. Senhor, que se cumpra em mim a sua palavra. Amém? E amém.